Olá, pessoal. Nós estamos aprendendo realmente a dar nome nos compostos orgânicos. E é lógico que nós temos que começar por hidrocarbonetos, porque hidrocarbonetos, sem dúvida nenhuma, é a função maior da química orgânica. E primeiro nós estudamos como se dá nome em hidrocarbonetos com as normais, onde nós falamos a vocês que um hidrocarboneto é o de cadeia normal quando ele só tem carbono primário e secundário. Hidrocarboneto, tá? Aquele composto só tem hidrogênio e carbono. Agora, quando ele tem carbono terciário e quando que ele tem carbono quaternário, ele passa a chamar hidrocarboneto ramificado. E é o que nós estamos vendo. Nós vimos no vídeo anterior, na parte 1 da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, o conhecimento do radical metil e etil. São radicais, são pedaços de cadeia que vão estar presos no carbono terciário e no carbono quaternário. Isso só vale para hidrocarboneto pensar em ramificação em carbono terciário, em carbono quaternário. Agora, observe o que nós temos aqui. Nós temos um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ramificação. Observem que esse carbono é um carbono terciário. Então, isso aqui é uma ramificação. Como que eu ensinei para vocês? Carbono terciário, carbono quaternário virá secundário. Como? Tirando o menor pedaço. Eu venho aqui e tiro o menor pedaço. Não é sempre o pedaço de baixo, tá? É o menor pedaço. Ora, é como se ele tivesse desaparecido daqui. Observe que a hora que eu faço isso, a cadeia ficou normal. Ora, esse radical é um radical o quê? É um radical metil, ok? Então eu tenho um radical metil numa cadeia que tem 5 carbonos, que tem uma dupla e é um hidrocarboneto. Só que eu preciso localizar a posição da dupla e preciso localizar a posição do radical. E aí, quem é mais importante? Observem, a insaturação é mais importante que qualquer radical. Isso é muito importante você saber. A insaturação é mais importante que qualquer radical. Por isso, sempre que possível, a dupla e a tripla devem fazer parte da cadeia principal, mesmo que isso comprometa o tamanho da cadeia. Observem, por favor, então, quem é mais importante é a dupla. Então eu começo a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Então eu tenho no carbono de número 4 o radical metil e no carbono de número 1 a ligação dupla. É lógico que você sabe que isso aqui pode ser chamado de 4-metil, pente para dizer que tem 5,1-eno, ok? Agora, muito cuidado com aquele detalhe, com aquela famosa frase. A cadeia principal é sempre a maior cadeia. Isso está errado. Nem sempre a maior sequência é a cadeia principal. Dá uma olhada sobre essa parte. Esse carbono é um carbono terciário. Carbono terciário tem que ficar secundário. Então eu tenho que tirar o menor pedaço. O menor pedaço que eu arrancaria desse carbono para ele ficar secundário seria o lado direito. Mas se eu arrancar aqui o lado direito, observem que eu estou tirando a dupla. E eu acabei de dizer que sempre que possível a dupla e a tripla dentro da cadeia principal. Então, moçada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um outro pedaço sem ser a dupla. Observem que a cadeia principal ficou uma cadeia menor, mas ficou a cadeia correta. Essa é a ideia. A cadeia principal ficou correta porque manteve a dupla lá dentro. Eu começo a contar do lado mais próximo da dupla. Observem, por favor. Esse radical agora é um radical que você conhece, que é o radical etil. Eu tenho no carbono de número 2 o radical etil, numa cadeia de 5 carbonos, que tem uma dupla no carbono de número 1, um eno. Observem que nós temos aqui a representação em bastão. Olha só como que ficaria. Mas vamos ver este exemplo aqui. Observem que esse exemplo ele é ramificado. Esse carbono é um carbono terciário. Carbono terciário precisa ficar secundário. Então você vai tirar qual pedaço? O menor pedaço. Mas observe o que acontece aqui. O menor pedaço preso nesse carbono terciário seria o pedaço do lado direito. Se eu tiro esse pedaço, esse carbono ficou secundário.
Mas aí o que eu tirei da cadeia principal? A dupla. E você aprendeu há pouco que sempre que possível, a dupla e a tripla dentro da cadeia principal. Mesmo que comprometa o tamanho da cadeia. Então o lado esquerdo também tem dupla. Então tem que tirar todo esse pedaço aqui, ó. Ficou uma cadeia menor, uma sequência menor, mas ficou correta. Ok? Agora, olha que coisa interessante. Esse pedaço que nós tiramos, nós chamamos de radical. E esse pedaço é um radical formado de 3 carbonos. 3 carbonos é prop, radical propil. Certo? Ora, você acabou de conhecer o terceiro radical orgânico, que é o radical propil. Então, nós já conhecemos o radical metil. Lembrar que radical sempre aparece com uma valência livre. É ele que se liga à cadeia principal, por isso que ele tem que ter essa valência livre. E nós conhecemos o radical etil. E agora estamos conhecendo o radical propil, que antigamente era comum se falar N-propil. Hoje não precisa mais desse N, só propil. É que N é para dizer que era normal. Então, como que eu dou o nome nessa cadeia? Aí eu sei que o radical é o propil, certo? Eu começo a contar pelo lado mais próximo da dupla, mas eu tenho 2 duplas, então eu procuro aquela que está mais perto da extremidade. Eu percebo então que eu tenho 3 propil, numa cadeia carbônica de 3 carbonos, que tem 2 duplas, uma no 1, outra no 4. Se são 2 duplas é dieno. 3 propil, são 4 dieno. Agora, olha esse exemplo de baixo. Observem, por favor, que é a mesma situação do de cima. Esse carbono é o terciário. O lado direito tem duplo, o lado esquerdo tem duplo. Então eu tenho que tirar todo esse pedaço aqui, ó. Ah, mas aí eu estou tirando um carbono terciário, mas se eu não arrancar esse pedaço, o carbono de cima não fica secundário. Essa é a ideia. Agora, isso é um radical. É um radical de 3 carbonos. Radical de 3 carbonos é próprio, isso é radical AIL. Mas, Debs, ele está diferente do de cima. O de cima é propil, ele tem 3 carbonos, ele está ligado à cadeia principal pelo carbono da extremidade. Agora esse aqui não, pelo carbono do meio. Quando um radical tem 3 carbonos e ele está ligado à cadeia principal pelo carbono do meio, ele chama isopropil. Então essa é a grande diferença do propil para o isopropil. Como que ele se liga à cadeia principal? Então este radical aqui, ele chama isopropil. Ok? Então esse composto começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Ele vai chamar então 3-isopropil. Ok? Outra coisa interessante, X para dizer que tem 6, 1,4-dieno. Mas acontece que você sabe que o vestibular vai cair o quê? Vai cair a fórmula em bastão. Como que seria a fórmula em bastão deste composto aqui em cima? Observem como que seria. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dupla no 1 e uma dupla no 4. No carbono de número 3, eu teria um radical. Se eu deixar assim, é o radical metil. Se eu fizer assim, é o etil. Se eu fizer assim, é o propil. Agora, olha esse daqui, ó. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dupla no 1, uma dupla no 4. O carbono de número 3, se eu fizer assim, é o metil. Se eu fizer assim, ele é o etil. Se eu puxar para baixo, é o propil. Então, ele é o isopropil. Olha como que ele é. Então, toda vez que aparecer esse rabo de peixe, é iso. Você vai ver tanto no próximo vídeo, tem o isobutil, que também dá o rabo de peixe, certo? Então é o iso. Então isso nós chamamos de isopropil. Esses são os 4 radicais orgânicos importantes. Metil, etil, propil, isopropil. Lembrar que quando eles estiverem dentro de compostos insaturados, a insaturação é mais importante que qualquer radical. E sempre que possível, a dupla e a tripla dentro da cadeia principal, mesmo que comprometa o tamanho da cadeia. Ok? Um grande abraço para vocês. Tchau.